Senhoras e senhores, se você acha a sua vida ruim, hoje você vai ver que ela é realmente ruim, afinal você está assistindo Rádio Raposa Green. Mas também hoje você vai ver que podia ser muito pior. O filme de hoje, ele conta a história de um grupo de 5 jovens dinâmicos, cada um com a vida mais problemática, insana e miserável do que a do outro. E tudo isso começa a fazer um pouco mais de sentido quando você vê que esse grupo é composto por 5 skatistas. E se o melhor uso do seu tempo é para fazer um pedaço fino de madeira rodopiar no ar, sua vida já é bem miserável. Então já faz um pouco mais de sentido. Ai, Raposa, mas é esporte. Não, meu amigo, não é esporte, é apenas vagabundagem. Igual o fisiculturismo, não é esporte, é só gay. Não, Júlio, ele parece uma ovelha. Dá vontade de ordenhar ele, né? Pode procurar nos comentários, alguém vai se irritar muito, porque tudo que eu falo aqui alguém se irrita, puta que pariu. Tipo assim, a opinião do cara que faz review de filme onde alguém sempre come parede importa tanto pra você, bicho? Deixa eu fazer minhas piadinhas aqui, por favor. Muitas pessoas me perguntam: Raposa, eu quero abrir um canal, mas eu não sei editar vídeo. O que eu faço agora? Pra sua sorte, meu amigo, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo Filmora. O Filmora já é conhecido por ser o programa mais fácil de utilizar nas suas edições. Afinal, dentro dele já vem várias mídias para você usar, várias fontes, vários filtros e vários efeitos também. E agora com o Filmora 15 isso fica ainda mais fácil, tudo graças às opções de IA do programa. Se o vídeo que você estiver usando for muito curto, não se preocupe, agora você pode esticar ele com a extensão de IA. Com alguns cliques o Filmora continua o seu vídeo para você. Você também pode fazer gráficos para o seu trabalho da maneira mais fácil possível. Tem várias opções, várias customizações para o gráfico. E o Filmora 15 serve até para você que está cansado de escrever legenda, já que com alguns cliques ele resolve isso para você também. A IA integrada do programa tá tão potente que apenas com o seu texto ela cria uma história para você. O link para o Filmora 15 está no comentário fixado e na descrição. Lembrando que tem uma versão gratuita para você poder testar e só de você baixar você já me ajuda imensamente. Lembre de sempre apoiar quem nos apoia. Enfim, como todos os filmes que contam mais de uma história e elas se cruzam, eu vou falar aqui. Esse filme, ele é o Pulp Fiction da vagabundagem, do desemprego, da falta de amor paterno ou qualquer outra coisa relacionada ao mundo do skate. Basicamente conta um dia da rotina desse grupo vivendo com as suas famílias problemáticas. O filme ele é um pouco lento e bem picotado, conta uma parte de uma história aqui, aí conta da outra aqui, aí volta pra outra, aí aparece outra e depois outra, mas pelo bem da sua sanidade e da minha, que eu vou ter que editar esse vídeo, eu vou contar cada uma separadamente. Inclusive, antes das histórias principais, tem uma micro história de um ruivo que estoura os próprios miolos e a gente só vai descobrir lá no final. Então eu não vou dar tanta importância porque é aquela, né? Foda-se. E a primeira delas é do comedor de casadas. O pessoal da checklist já pode anotar, tem bastante coisa, pode começar a anotar. Começa com o corno. O primeiro personagem é o Ricardinho, porque quando ele crescer ele vai virar um Ricardão, já começou cedo. Basicamente, ele é o único personagem no filme inteiro que é minimamente feliz e que tem uma família minimamente normal. Ele tem um irmão mais novo, que ele fica praticando bullying, como todo irmão mais velho faz. E também tem a clássica mãe solteira cansada. E a história dele é a mais básica também, não tem muita filosofia, não tem muito pensamento não, é só apelação mesmo. No começo do filme, ele sai de casa e vai até a casa de uma coroa. Ele entra lá e tem uma jovem dinâmica, não posso mais falar a palavra com você nunca mais, obrigado aí Felca. Tá distraída assistindo a banheira do Gugu, eu não posso nem botar isso na tela, mas a criança tá ali distraída. O moleque chega, pergunta onde tá a mãe dela, ela fala que tá lá em cima e ele sobe até lá. E aí, meu amigo, são umas 40 cenas desse moleque torando essa senhora. E o que importa pra essa história são os pequenos diálogos que tem entre a meteção, porque mostra que esse moleque ele está apaixonado pela coroa. Mas pra ela ele é apenas um objeto, porque ela é casada e ela diz que ama o próprio marido, mesmo estando traindo ele, enquanto fala isso, literalmente.
fucking me when you was pop? No, Why not? because he's my husband. Yeah, but you still fuck me. So? So if you love him, why do you fuck me? Because I like you. Do you love me? No. Aí o negócio já fica um pouco mais bizarro, porque eles estão conversando lá e ela começa a falar, mas você não gosta da Ritinha? E ele fala, não, você é a cara da Ritinha. Inclusive quando eu estou com ela, eu fico imaginando você. A bucha de vocês parece a mesma, vocês pedem as mesmas coisas na cama, vocês fazem os mesmos barulhos. E a gente descobre, meus amigos, que a Ritinha é a filha dela e a namorada dele. O cara é o comedor de sogra. You know you make the same noises in bed. What else? You like me to do the same things. You have the same pussy smell. E o pior é que dá muita dó do marido dela, porque aparentemente o cara não faz nada de errado, ele não é filho da puta, ele não é frio, não é frígido, não é nada. O cara chega do trabalho de pau duro e quer comer a mulher dele, e ela não dá pra ele. E pior ainda, ele trata o moleque super bem. Tem uma cena no dia seguinte que ele tá voltando com a namorada dele pra levar ela pra casa. Aí o pai dela tá na porta e o cara é super gente boa, chama ele pra assistir o jogo no dia seguinte. E tem a cena dele, da família toda ali e o moleque almoçando. E é um cenário muito miserável. Você vê ali o cara gente fina ali comendo e sabendo que o moleque do outro lado da mesa tá comendo da comida dele, tá comendo da mulher dele e comendo da filha. O pior é que eu tenho a teoria, na verdade eu sei, mas não posso provar, que esse corno safado sabe de tudo isso. Porque esse filme é daqueles cult que não explica absolutamente nada do que tá acontecendo, você tem que interpretar da sua própria cabeça. E toda vez que esse corno fala com o moleque, ele fica com uma vibe de Dogs do Dexter, tá ligado? Eu acho que ele sabe de tudo isso. Eu acho que ele orquestrou tudo isso, o Jimmy. Are you telling me that a man just happens to fall like that? No, he orchestrated it. Jimmy! Mas de novo, eu não tenho como provar. E também, né, aquele detalhe de sempre, não dá pra passar pano pra isso. Não é porque é um moleque com uma véia que não vai passar pano, porque esse personagem aí tá no ensino médio. Então a véia é Capitão Hunter, não é isso, cara. Pega ele, ele é Jack, o Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. A segunda história nós temos o pai boqueteiro. E ela conta a história de um personagem que é o único do filme que eu tenho dó. E também a namorada corna do rapaz lá. Mas esse moleque aí não faz nada de errado. Ele só quer viver a vida dele em paz. Mas o pai dele é um completo filho da puta. Na primeira cena, ele tá lá tranquilamente ajudando o pai dele a malhar. E o pai dele pergunta se ele não quer fazer uma série de exercício também. E o moleque recusa. Então esse belíssimo pai fala o que todo filho quer ouvir. You consider yourself a winner? I don't know. You don't know? You know, Claude, sometimes I look at you and I feel ashamed. Seems like you can't do nothing right. Look at you like that and I feel sick. My stomach actually feels sick. I get up in the morning, I see you, and I get off to a bad day, because I'm ashamed. Caralho! Esse pai aí é aquele clássico meme do meu pai que trabalhou duro pra eu ter uma vida tranquila, vendo eu ter uma vida tranquila, e tá alguém muito puto. Porque tudo que esse moleque faz irrita ele não pode ver o moleque sendo feliz que ele vai lá encher o saco do moleque. Tem uma cena que ele tá fora no quintal fazendo umas manobras de skate, e o pai dele vê ele sendo feliz, fica puto e vai lá e arrebenta o skate no meio. E o motivo dele fazer isso também é porque ele queria que o filho dele batesse nele. Porque esse moleque aí, ele é um cara muito tranquilo, muito sensível, ele não é daquele tipo másculo, tá ligado? O cara tímido, o cara na dele, e o pai dele diz que isso faz ele parecer um viadinho. E isso é tudo que o pai dele odeia, por isso que ele quer que o moleque fique malhando, que o moleque bata nele, que o moleque seja mais macho. O fato do filho dele parecer gay, segundo ele, faz ele odiar o próprio filho extremamente. E o pai dele, como já deu pra perceber, é um completo filho da puta, é um cachaceiro, é um vagabundo e é um desempregado também. Trata o filho mal, trata a mulher mal, é um completo de um arrombado. E um dia ele sai pra fazer o que ele faz de melhor, que é sair por aí pra ficar bêbado. Ele tá lá dirigindo bêbado com o amigo do lado, e o amigo dele botando pilha nele, vamos lá, vamos comer uma puta junto, vamos comer uma puta aqui no carro, vamos comer agora. Aí eles encostam lá numas piranha que tava na beira da esquina. O Mario aí começa a falar com a vagabunda, e por algum motivo o pai do moleque fica muito puto. Então ele leva o amigo dele pra casa e volta pra casa dele. Aí ele chega em casa, bebe mais um pouco, anda pra lá, anda pra cá, entra no quarto da mulher dele, olha ela dormindo, anda pra lá, anda pra cá de novo. Aí ele vai pro quarto do filho dele.
e olha ali o moleque dormindo. Então ele se aproxima e ele deita do lado do menino e ele começa a passar a mão no moleque. E aí ele começa a fazer um babão forçado no menino. E o moleque obviamente acorda, fica muito puto e bate no pai dele. Nobody loves me. E aí a gente entende o motivo desse velho aí ser tão fixado por masculinidade, por malhar, por parecer homem, é porque ele é uma grande bichona. E quando ele vê o filho dele sendo sensível, sendo calmo, etc., ele fica puto porque ele se enxerga no moleque, porque no fim das contas ele é assim por dentro também. Então aquele discurso motivador que ele deu no começo aqui dessa história não era diretamente pro moleque. No fim das contas era pra ele mesmo. E traumatizado, o moleque ele decide sair de casa. Inclusive tem uma cena dele conversando com a mãe dele e dá a entender que ele não teve coragem de contar pra ela o que aconteceu. Agora não dá pra saber se é por vergonha do que aconteceu, se é porque ela tá grávida e ele sabe que se ele contar ela vai largar dele e ela vai ter que criar o filho sozinha, ou se é tudo isso combinado. De novo, o filme não explica nada, então vai aí da sua interpretação das coisas. A próxima personagem, agora uma mulher, é da escola It a Coisa de personagens. Se tem uma mulher num grupo de menino, ela dá pra todo mundo. Essa aí é a falsa crente. A mãe dela morreu quando ela era muito pequena e desde então ela foi criada pelo seu pai, que é um religioso ferrenho. Inclusive, ela é muito parecida com a mãe dela. E isso faz ela ter um carinho e uma proteção muito exagerada do seu pai. Dentro da casa dela, ela é uma santa, a filha exemplar, a mulher perfeita, e na rua é uma vagabunda. E a história dela se passa bem no dia do aniversário da morte da mãe dela. Ela ia receber um moleque em casa e esse moleque ia conhecer o pai dela. Então eles comem um pãozinho na chapa ali, conversam um pouco e o pai da menina realmente gosta muito desse moleque. Eles se tratam super bem e tal, e aí o pai dela vai visitar a mãe dela no cemitério e deixa os dois em casa. Então a menina amarra o moleque na cama e começa a pagar um babão pra ele. Can't we do it normal? No, don't worry. Daddy's at the cemetery. Só que bem quando ela começa, a gente vê que o pai dela estava voltando mais cedo do cemitério. Então ele chega em casa, eles não escutam nada, então ele procura pelos cômodos e vai até o quarto dela e ele pega a filha pagando um babão pro moleque. Ele se revolta e cara, que esse pra mim é um novo medo que eu tenho, um novo medo desbloqueado. O moleque tá amarrado ali, porque a menina prendeu ele. Ele tá tomando um cacete do pai dela. O cara enfiando um soco nele e ele não pode fazer nada. Imagina que coisa aterrorizante. Depois disso, ele bota o moleque pra fora e fica umas 3 horas falando como a filha dele é uma vagabunda impura. E a gente descobre que ele é mais um doente, porque o motivo dele ficar tão bravo assim não é porque é filha dele, mas é porque a filha dele parece muito com a mulher dele, como eu falei. Então a revolta não é de filho da puta, você comeu minha filha, é filho da puta, você está comendo essa pessoa que parece minha esposa. A esposa morreu, ele nunca superou e ele preencheu esse buraco da esposa com a própria filha que parecia a esposa. Então no final dessa história aqui, o cara casa com a própria filha, porque a partir de agora só quem ia comer a menina era ele. E a gente também tem mais um personagem que é o mais filho da puta de todos, o mais desgraçado que existe. O cara é um arrombado do começo ao fim. Todo mundo conhece aquele cara que foi criado pela avó. E se o cara foi criado pela avó, ele tem 90% de chance de ser um filho da puta da pior raça. Na minha vida, eu já conheci 5 pessoas que foram criados pela avó e todos são uns arrombados. Então pode ser um padrão aí, isso aí tem que ser estudado. E o nosso personagem dessa história não é diferente disso, porque na primeira cena, ele tá imprimindo fotos de pessoas famintas na África e dando nomes engraçados pra eles. Esse
esse é o hobby do menino. Então o cachorro dele, que não tem uma pata e se chama Perneta na tradução livre, ele começa a latir e ele faz igual aquele streamer lá, começa a maltratar o cachorro, começa a bater nele para educá-lo, entre aspas. Aí aparece a avó dele, que fica o detalhe, a avó e o avô desse moleque são muito gente boa, são gente fina, são gente do bem. Ela chega com um pratinho de frutas cortados pro moleque e o moleque manda a vagabunda sair do quarto porque ele não pediu porra nenhuma. Fucking knock? I got you some fruit. I thought you might be hungry. No, I'm working. And when you come in here without knocking, it means that you're acting like a fucking bitch. Please take the fruit. I don't want the fruit. I want you out of my room. Kiwi? How about this? Get the fuck out of my room, you fucking bitch. Depois tem uma cena do moleque, da avó e do vô jogando aquele joguinho lá que você tem que montar a palavra. Eu não sei muito bem como funciona porque eu não tenho amigos pra jogar e também meu vocabulário é muito medíocre. Eu só conheço umas 15 palavras e 4 delas é cê é louco escrito de maneiras diferentes. Então pra mim fica inviável de qualquer jeito. E de começo tá tudo tranquilo, tá todo mundo se dando bem, tá um jogo amigável e saudável. Mas aí o vô dele, ele joga uma palavra que é SIP. Puta, falando assim, não, calma lá. Eu tenho uma pergunta, eu espero que eu não me arrependa dessas perguntas. É só uma, sobre o seu chat. O que é FDS? FDS? FDS é fim de semana? Muito bom. E CP? É a moeda do... Ai meu Deus, como posso falar isso? É a moeda do COD. SIPE, SIP. Porra, caralho, palavra desgraçada. Mas aí o moleque, ele fica puto, ele fala: seu velho filho da puta, velho caduco, essa palavra nem existe, você tá inventando essa merda. E o cara falou: não, a palavra existe. Aí o moleque fala: eu te desafio então. Ele pega o dicionário, folheia o bagulho e fala: aí, a palavra nem existe. E o moleque começa a ter um surto de raiva. Então o clima vai pro caralho, o jogo vai pro caralho e acaba. Por isso, descobrimos também que além de um cara perturbado com hobbies esquisitos, ele também é um mimado de merda. O filme trata ele como infantil e demonstra isso nas relações que ele tem. Porque ele sai de casa puto, tem um monte de criança brincando na rua e ele conversa com as como se ele fosse parte delas, como se ele fosse uma delas, mostrando que ele é uma pessoa completamente infantil. E mais tarde, o vô e a avó dele tá lá jogando tênis no quintal, tá os caras de boa, enquanto ele tá no quarto dando uma de Hermes e Renato. Ele tá vendo um jogo de tênis e ele fica com muito tesão na jogadora de tênis. Então ele pega uma gravata, prende na porta, prende no próprio pescoço e ele faz uma asfixia autoerótica nele. E a pior parte disso é que esse ator não está ganhando o suficiente, porque ele realmente teve que se enforcar na porta e realmente bater uma, porque mostra ele é a cena longa, do começo ao fim da Gloriosa tá no filme. Depois o nosso menino vai comer um cheesecake na geladeira, aí ele aproveita e mata os próprios avós. Eu vou tentar mostrar um pouco mais do que eu posso aí, porque ele faz tudo isso sem roupa. Então ele vai pro quarto dele e grava uma fita confessando tudo, e ele fica lá deitado peladão, igual o Meliodas naquela imagem lá. No final ele vai preso e depois mostra outra cena com os personagens que sobraram: o comedor de sogra, o que saiu de casa e a que casou com o pai. E os três obviamente fazem uma longa suruba que dura vários minutos. Acho que não posso mostrar absolutamente nada disso. E quando o filme acaba, finalmente a gente vê a razão daquele moleque ruivo lá do começo ter estourado a própria cabeça. Mostra que ele tinha engravidado a namorada dele. E aí ele resolveu comprar cigarro, só que de uma Oxo no inferno. E o filme acaba. Eu sei que falando assim, o filme não parece tão bom, só parece absurdo, mas pior que o filme é bom. Não é bom de ser uma puta obra-prima, mas ele te entretém enquanto você assiste. Eu acho que é a mesma sensação de ver esse canal aqui, você vê pra ver que absurdo vai dar. Tecnicamente ele é muito bem feito, as atuações realmente são muito boas, o que deixa o filme mais perturbador ainda, porque parece que estão gravando um documentário, parece que aquelas pessoas são assim de verdade. E esse filme aqui só nos deixa 4 perguntas: por que fizeram um filme? Por que eu fiz vídeo sobre? Por que você tá vendo vídeo sobre? E como é que alguém patrocinou esse vídeo? São perguntas aí que nós nunca teremos respostas. Nota final: 8 de 10.